crente e crê em Deus, não dá ouvidos. Diga pra eles que esta prova vai passar, porque Deus é teu amigo. Aleluia. Não se deixa ser levado pela voz do enganador. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele perdeu. E agora é a sua vez de humilhar. Vocês se lembram que o atrevido foi a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? E se o Senhor deixasse ele consumir e possuir todos os seus bens, Jó não suportaria. Mas sabe quando um homem, uma mulher, um crente é fiel no seu propósito em servir a Deus, não se corrompe, não. Não, 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 não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se posicionou nas cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para toda a corte escutar. No sair do ventre de mamãe, e é do que eu voltarei. Tudo que eu tinha, Deus que deu, Ele deu, Ele mesmo tomou. Cai por terra os inimigos de Deus, e adorado seja o nome do Senhor. Vai pensar, irmão. Vai pensando que ficou só na conversa. Deus deixou que o inimigo pegasse e acabasse com todos os bens do seu ungido. Deus permitiu que o inimigo matasse sem dó cada um de seus filhos. Paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe a todos. Para a honra e glória do Senhor. Eu deixei esse hino tocando. Palavra de Jó. Um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, a Bíblia diz. Jó era um homem reto e íntegro que se desviava do mal. Nós vamos estudar e vamos tentar compreender a história de Jó. A Bíblia vem nos dizer, irmãos, em relatar que quando os filhos de Deus, os anjos, estavam subindo para se encontrar com o Senhor nos céus, a Bíblia diz que Satanás também entra no meio deles e se achega junto com eles a Deus. E Deus faz uma pergunta para Satanás: de onde vens? De rodear a terra, disse Satanás. E Deus disse para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Deus agora vai começar a testemunhar de Jó. Vamos perceber uma coisa, irmãos, que Satanás não fala, não questionava. Primeiro ele ouvia Deus falar e Deus fazer uma pergunta para ele. Ele disse para Deus: tenho vindo de rodear a terra, Senhor. Tens visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que do mal sabe se desviar?
Deus dando testemunho de Jó, irmãos. Aí Satanás agora vai começar a acusar, apontar Jó. Ele te serve porque ele tem tudo, Senhor. Ele te serve porque ele é bem financeiramente, tem muitos filhos, tem esposa, muito gado. O homem mais rico do Oriente, Senhor. Por isso que ele te serve. Tira o que ele tem, vê se não blasfema na tua face. Satanás, acusador, o nosso acusador, a Bíblia diz, que nos acusa perante o Pai. Tira dele alguma coisa, Senhor. Tira dele algo e vê se não blasfema de ti na tua face. Deus permite, irmãos, mas a Bíblia diz que Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que Jó ia se desviar, não ia blasfemar. Toca no que ele tem, apenas não toca na sua vida. E foi um acontecimento atrás do outro, irmãos. Aquele homem perdeu tudo num instante. A Bíblia diz que um chegava com notícia ruim e atrás desse já vinha outro. E atrás do outro já vinha outro, e assim foi indo. O homem perdeu tudo de um momento para o outro. E ainda por cima, irmãos, perdeu os filhos. Perdeu seus bens, perdeu os filhos. E para fechar, para terminar, ainda foi-lhe posto uma chaga, um câncer, uma lepra. Ficou todo em lepra, adoentado, gemia, se coçava com um caco de telha. Irmãos, sabem o que é isso? Jó se coçava com um caco de telha. O homem que era um dos homens mais ricos do Oriente, muitos gados, condição financeira boa, o seu nome era bem visto na cidade. Jó, onde passava, todos o admiravam, porque Jó era um homem bom, lembre-se, reto, justo, que do mal sabia se desviar. E agora se vê naquela situação sem os filhos, se vê naquela situação sem dinheiro, se vê naquela situação com os amigos o acusando. E ainda vem mais uma lambada. A sua mulher chega não suportando, porque devemos se colocar no lugar da mulher de Jó. A mulher de Jó era acostumada com tudo aquilo que tinha. Era acostumada a ver Jó levantando sacrifícios pelos filhos, por ele, pelas pessoas. Jó sempre dando testemunho do Deus vivo. Jó se desviando do mal. Ela se acostumou com aquilo. Não é que ela era uma mulher ruim, uma mulher que não acreditava em Deus. Não é que ela era uma mulher má, uma mulher que não cria no Deus que Jó cria. Essa mulher perdeu, se viu tudo se perdendo. E ela perdeu os 10 filhos, irmãos. Uma mãe perder os 10 filhos. Então ela vê Jó nessa situação. E agora vê esse homem ali, gemendo como a lepra. Ela não aguenta e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Acaba com este sofrimento. Chega. Não dá mais. Nós já perdemos casa, já perdemos bens, o gado. Estão nos apontando. Perdemos os filhos. Estás nessa situação, te coçando com um caco de telha. O homem que há pouco tempo atrás era honrado. As pessoas, quando Jó passava, elas batiam continência, de tamanha retidão desse homem, de tamanho como esse homem era bem visto naquele lugar, na sua cidade, no seu bairro. Ela vê Jó naquela situação, ela não suporta e diz: amaldiçoa, homem, esse teu Deus, e acaba com esse sofrimento. Chega, não dá mais. Tu não estás vendo que não dá mais? Tudo que te aconteceu, tudo que nos aconteceu,
Acabamos de enterrar nossos 10 filhos, nossos sonhos, nossos projetos. Chega, homem. Mas olha a palavra de Jó. Falas como uma louca mulher. Aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos uma coisa grande aqui, irmãos. Nós aprendemos uma coisa muito linda aqui com Jó. Deus fala fortemente em nosso coração. Não importa qual é a nossa situação financeira, não importa o que temos, o que adquirimos ao longo de nossa vida, não importa o nosso nome, irmãos, não importa o nosso ministério, não importa a nossa família, nosso trabalho, se o nosso coração não estiver voltado para Deus, se o nosso coração não estiver preparado para receber de Deus a palavra, irmãos, certa na hora certa, para receber de Deus as provações do mundo. Aquele homem tinha dinheiro, aquele homem tinha nome, mas acima de tudo isso, tinha uma família linda, mas acima de tudo isso, ele sabia que Deus tinha dado aquilo para ele. Não era com as forças do seu braço. Ele sabia que se Deus deu, Deus podia tomar na hora que quisesse. A mente de Jó estava preparada. Jó sabia em quem tinha crido. Jó perdeu tudo num instante, mas não perdeu a intimidade com Deus. Os amigos o acusando, além de tudo isso, irmãos. Às vezes nós perdemos algo, irmãos, se nos desesperamos. Às vezes basta alguma coisa dar errado no nosso dia a dia, coisa pouca, mínima, nós já nos questionamos. Nós já ficamos pensando se estamos seguindo a Deus realmente, se Deus é Deus mesmo na nossa vida. Colocamos Deus à prova. Senhor, será que é tu mesmo? E a promessa que tu fez? O que está acontecendo comigo, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Nada, irmãos. Você não está fazendo nada de errado. Se você está seguindo a Deus certinho, a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que suportar as provações do Senhor. O pai corrige, açoita quem ama, quem ele chama como filho. Está em Hebreus. Hebreus 12, versículo 6. O pai corrige e açoita quem ama, quem ele chama como filho. Precisamos aprender a aceitar a correção de Deus. Nós precisamos ser corrigidos, irmãos. Nós precisamos ser corrigidos por Deus, para nós não se afastarmos de Deus. O apóstolo Paulo diz que foi colocado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Tamanha foi a revelação que aquele homem viu e ouviu nos céus. Então foi-lhe colocado um espinho na carne que o esbofeteava. E ele rogou 3 vezes ao Pai, pedindo para que o Pai tirasse. E a Bíblia vem nos dizer que Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. É na fraqueza, na tua fraqueza que se aperfeiçoa o meu amor em ti. O meu nome é glorificado na tua vida através da tua fraqueza, das tuas chagas, da tua dor, da perseguição que vem sobre vocês, sobre nós, sobre você que vai ouvir essa mensagem. Deus é glorificado através da nossa dor, da nossa perseguição. Quando nós somos perseguidos, maltratados, humilhados, quando mentindo disserem todo mal contra nós, é aí que se aperfeiçoa o amor de Deus na nossa vida, irmãos. Aprenda isso, entenda isso, entenda o motivo por que Jó não blasfemou.
questionou em alguns momentos, mas não blasfemou. Jó não pecou em nada, irmãos. E Jó disse uma palavra linda: antes eu te conhecia de ouvir falar dos profetas, do que estava escrito, do que as pessoas falavam, dos testemunhos. Agora eu te conheço pessoalmente, Jó disse. Agora eu sei. Agora eu tenho intimidade. Agora eu sei que o Senhor não abandona nunca um filho. O Senhor prova, mas o Senhor é o mesmo Deus que leva para o deserto e é o mesmo Deus que cuida no deserto. O mesmo Deus que nos leva para o deserto, irmãos, é o mesmo Deus que manda a coluna de nuvem à noite, a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Sabia disso, irmãos? O mesmo Deus que te leva, que me leva para o deserto, é o mesmo Deus que manda a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, para nos guardar e nos guiar. Fique com essa palavra. Não importa o que tu esteja passando, Deus é contigo. E na hora certa Ele vai bradar na tua vida. O nosso alvo é o céu. O nosso nome escrito no livro da vida. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço.